40ª sessão extraordinária, 10 de abril de 2023. Senhores vereadores, cidadão presente e aqueles que nos acompanham pela internet, a todos o nosso boa tarde. Damos início à 49ª sessão extraordinária, a 18ª legislatura. Solicito à senhora secretária, vereadora Graciane de Madureira, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Paz do Senhor a todos, boa tarde. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Delmira de Moraes Jerônimo. Presente. Derli Antônio da Silva. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Marcelo Gregório. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Vilma Lucilene Berto Álvares. Presente. Senhor presidente, os 13 vereadores estão presentes e nenhum ausente. Mais uma vez, boa tarde, em especial a Deus. Agradecer a presença de todos, agradecer o Prínio, presidente do sindicato, juntamente com a doutora, o Adriano, coordenador da Casa Abrigo Missões de Israel, professor, a todos, os nossos servidores desta casa, doutor Tiago, e aqueles que estão também nos acompanhando via online, o nosso boa tarde, em especial a Deus. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Para conhecimento de todos, informamos que a imagem e o som desta sessão estão sendo transmitidas em tempo real à internet. Prosseguindo, nos termos regimentais, realizaremos o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito à senhora secretária que proceda ao tal sorteio e convido o vereador Daniel e o vereador Marcelo Gregório. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Marcelo Gregório. José Roberto Batista Júnior. Clemente da Silva Lima Júnior. Vilma Lucilene Berto Álvares. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Daniel Rodrigues Faustino. Delmira de Moraes Jerônimo. Derli Antônio da Silva. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Paulo Roberto Pereira. Graciane da Costa Oliveira Cruz. A ordem dos vereadores a ser utilizado na votação das matérias. Em primeiro, vereador Fábio Santos. Em segundo, vereador Marcelo Gregório. Em terceiro, vereador Júnior Batista. Em quarto, vereador Juninho do PEG Pag Lima. Em quinto, vereadora Vilma Berto. Em sexto, vereador Ricardo Rio. Em sétimo, vereador professor Rodrigo Andrade. Em oitavo,
vereador Daniel Faustino. Em nono, vereadora professora Delmira. Em décimo, vereador professor Derli. Em 11º, vereadora Vanes Generoso. Em 12º, vereador Paulo Japonês. Em 13º, vereadora Graciane de Madureira. Damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pela seguinte matéria de autoria do senhor do Executivo Municipal. Matéria em primeiro turno, discussão e votação. Projeto de lei complementar de número 010/23. Informamos que, além do projeto que compõe a pauta desta sessão, na data de hoje foram protocolizados as emendas de número 006 e 007 e 008/23, todas de autoria do vereador Daniel Faustino, com assinatura de apoio do vereador Marcelo Gregório, e as emendas de número 009 e 010 e a de 011/23, todas de autoria do vereador Ricardo Rio, com assinatura de apoio dos vereador Juninho do Peg Pag Lima, cujas cópias foram encaminhadas aos e-mails dos vereadores para conhecimento e análise. Nos termos regimentais, nomeio o vereador Júnior Batista para relator especial do projeto de lei complementar de número 010/23 e suspendo a sessão pelo tempo necessário à elaboração dos pareceres.
Reaberta a sessão, solicito à senhora secretária que faça nova verificação de presença. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Delmira de Moraes Jerônimo. Presente. Derli Antônio da Silva. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Marcelo Gregório. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Vilma Lucilene Berto Álvares. Presente. Senhor presidente, os 13 vereadores estão presentes e nenhum ausente. Prosseguindo a sessão, comunico ao plenário que todos os vereadores já receberam a cópia digital do projeto antecipadamente, sendo dispensável a leitura da matéria. Desta forma, passaremos para a apreciação da pauta desta sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei complementar de número 010/23 para conhecimento do plenário. Ao projeto de lei complementar número 010/2023. Autor, Senhor Prefeito Municipal Antônio Takashi Sassada, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e dá outras providências. Relatório, nomeado pela Presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei complementar 010/2023, relato a seguir. Como relator especial, as observações que julgo pertinente à matéria. Esse projeto visa estabelecer o regime jurídico dos servidores públicos da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, das autarquias e das fundações da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, aplicando-se a todos os servidores públicos municipais. O projeto faz parte do rol que dará origem às normas que atenderão O projeto faz parte do rol que dará origem às normas que atenderão ao antigo termo de ajustamento de conduta, TAC, firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo, que prevê a reforma administrativa da Prefeitura Municipal, que passou a constituir acordo em ação civil pública firmada junto ao Poder Judiciário. Importante esclarecer que a matéria análoga ao projeto de lei complementar número 010/2023 tramitou pela Câmara Municipal, registrado como projeto de lei complementar número 014/2022, em regime de tramitação ordinário, sendo analisado pelas comissões permanentes da Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finança e Contabilidade, tendo ambas as comissões emitido parecer favoráveis à PL 014/2022, assim como o procurador jurídico da Casa, que também exarou parecer pela legalidade da matéria. Porém, na 44ª sessão ordinária, realizada em 20 de março de 2023, o projeto de lei complementar de número 014/2022 foi apreciado em primeiro turno pelo plenário desta Casa de Leis, sendo rejeitado por 10 votos contrários e 2 votos favoráveis, tendo a presidência determinado seu arquivamento. Posteriormente, após tratativas do Poder Executivo Municipal, com os vereadores e com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e as sugestões da presidência desta Casa de Lei, o texto do projeto de lei complementar 014/2023 passou por alterações, sendo nova proposição protocolizada sobre a forma deste presente projeto de lei complementar 010/2023. Assim, nesse projeto de lei complementar,
consta algumas alterações, correções que haviam sido propostas ao projeto de lei complementar anterior. Apesar das alterações, correções, por julgar a necessidade de algumas adaptações textuais, os vereadores que ainda apresentaram as seguintes emendas ao projeto: emenda modificativa de número 006/23, emenda modificativa 007/23 e emenda substitutiva 008/23, todas de autoria do vereador Daniel Faustino, com assinatura de apoio do vereador Marcelo Gregório. Emenda modificativa 009/23, emenda supressiva 010/23 e emenda supressiva 011/23, todas de autoria do vereador Ricardo Rio, com assinatura de apoio do vereador Juninho do PEG Pag Lima. Acompanhe o projeto a proposta subscrita por 12 vereadores desta Casa, solicitando o início de sua tramitação, cumprindo assim o requisito legal constante no artigo 204 do regime interno da Casa e constitucional, disposto no artigo 67 da Constituição Federal, que exige a manifestação da maioria absoluta dos membros do Poder Legislativo para que um projeto rejeitado possa constituir objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa da sua rejeição. Por se tratar da maioria relativa ao estudo do servidor, se enquadra no disposto do artigo 54, parágrafo único, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, estando corretamente formulada como projeto de lei complementar. Quanto aos aspectos de iniciativa e competência, a proposição se enquadra nos termos do artigo 7º, inciso 6º, artigo 14, inciso 16, artigo 55, parágrafo 3º, inciso 2º, todos da Lei Orgânica do Município, combinado ao artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto complementar número 010/2023, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 10 de abril, relator vereador José Roberto Batista Júnior. Coloco em primeiro turno de apreciação o projeto de lei complementar de número 010/23, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da Estância Turística de Paraguaçu Paulista e de outras províncias. Está em discussão o presente projeto em primeiro turno, juntamente com as emendas. Modificativa de número 006/23, modificativa de número 007/23 e supressiva de número 08/23, todas de autoria do vereador Daniel Faustino. Modificativa de número 009/23, supressiva de número 010/23 e supressiva de número 011/23, todas de autoria do vereador Ricardo Rio. Está em discussão Peço a o palavra, presente senhor. projeto com as emendas modificativas. O vereador Júnior Batista com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Através do senhor, cumprimentar a mesa, aos demais vereadores, ao público aqui presente, a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Tudo que envolve servidor público, né, essa Câmara tem tomado a cautela necessária, fazendo reuniões com o legislativo, com o executivo, com diretores, com as partes interessadas, que aqui também quero cumprimentar ao Plínio, né, presidente do sindicato, que sempre vem conversar com a gente, seja pessoalmente, seja por WhatsApp, sempre a gente discute, anota os pontos. Então fica aqui meus cumprimentos à doutora Juliana Takemura também, que está aqui, sempre também discutindo esses projetos que envolvem a vida do servidor público.
hoje de manhã, né, é um projeto que ele já foi rejeitado lá atrás, ocorreram algumas modificações solicitadas pela própria Câmara, pelo próprio sindicato, e algumas que não foram trazidas no projeto, que foi até objeto, né, de assunto, foi o assunto da reunião hoje de manhã, às 9 horas, na Câmara, onde presente o sindicato e alguns representantes dos servidores. E também deixo aqui o agradecimento ao advogado do prefeito municipal, Dr. Marcelo, também que esteve nessa reunião. Como eu já falei com os vereadores na reunião que tivemos, a gente não pode encerrar as tratativas, as conversas com o prefeito municipal. Se votarmos hoje, tá, contra o projeto, praticamente a gente vai estar encerrando a conversa. A gente vai matar tanto o projeto de lei, que como nós já comentamos na sessão passada, sem esse projeto, a Vilma Berto ainda foi bem, que falou assim, sem esse projeto a gente não pode sequer começar a tratar do projeto específico, que são dos projetos que virão após esse, que são os da categorias, professores, guarda municipal. Então nós temos que arrumar hoje o alicerce, o projeto base, que é o geral. Esse geral, ele é a base legal. Então nós temos que acertar esse. Nós temos que conversar esse para depois partirmos para os específicos, que é o que interessam as categorias, que é o que trará benefícios, direitos a mais para os servidores públicos, que tanto pedem, né, por essa reforma, por essa nova legislação que é ultrapassada, de 94, teve algumas alterações, né, salvo engano, 97, salvo engano, então são aí 16 anos uma legislação, é muita coisa para um município. E então hoje eu peço aos vereadores, conforme a gente já conversou, não vamos encerrar as tratativas. É um projeto de primeiro turno. Isso quer dizer o que, servidor público que está me acompanhando? Esse projeto, se ele passar hoje, não se desespere, porque ele ainda não vira lei. Um projeto desse, para se transformar em lei, porque ele vai mudar um estatuto, ele precisa de 2 turnos. Então serão votados. Hoje, nós votaremos, meu voto é favorável para quê? Repito, para a gente não encerrar a conversa com o Executivo. Então nós votamos agora, teremos aí 15 dias para conversar, votaremos as emendas do vereador Ricardo, do vereador Daniel, junto com o Marcelo Gregório. E a gente então tem 15 dias para dar a decisão final, o voto final, que aí sim o projeto passará ao corpo legislativo municipal, ele passará a valer no ordenamento jurídico municipal. Então essas são as minhas considerações. Conto, sim, não vamos encerrar as tratativas, vamos continuar a discussão desse projeto tão importante para os servidores públicos. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador. Com a palavra, vereador Ricardo Rio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem, funcionário da casa, meu boa tarde. Hoje estamos aqui discutindo o projeto, novamente o Estatuto do Servidor. Como bem disse o vereador que antecedeu, nós sentamos, nos reunimos. Este projeto é um projeto de 2 turnos. Nós sentamos, decidimos que não era o momento agora de barrar este projeto, visto que lá atrás, há 2 semanas atrás, 20 dias atrás, quando barramos o projeto, na semana seguinte fomos convidados pela prefeitura, através do jurídico, gabinete e o responsável pelo estatuto,
levamos a ele várias reivindicações dos servidores, no qual fomos atendidos, inclusive a questão do quinquênio, que limitava-se a 7 quinquênios, fizemos com que será limitado a 9, enfim, estamos atentos sim às reivindicações dos servidores, mas entendo também que por ser um projeto de 2 turnos, no momento não é o momento de barrar este processo e deixar em aberto o diálogo com a prefeitura. Estou falando, senhor vereador Fábio, a questão dos 2 artigos que hoje está se comentando muito, que é o artigo 120, 120, que é o artigo que eles acrescentaram a palavrinha estrito sensu, e o artigo 126, que eles acrescentaram o parágrafo 5º. Eu entendo que dá para dialogar, dá para fazer o melhor para o servidor, então, neste momento, eu votarei a favor deste projeto. Quero dar a oportunidade para que eles possam mandar para esta Casa de Leis um projeto fazendo a modificação nestes 2 artigos. Caso não venha a ser feito, digo de antemão aqui para vocês, eu votarei contra no segundo turno. Mas, no momento, não vou fechar a porta do diálogo, não vou fechar as portas para que possa ser feito o melhor para o servidor. Inclusive, esta Casa de Leis está, sim, tratando com muito carinho este estatuto, pois, como bem disse os vereadores, isso aqui vai reger a vida de vocês, funcionários públicos, por um bom tempo. Então, nós temos que tratar com carinho. Não vou fechar as portas do diálogo. O meu voto hoje será sim pelo esse estatuto, para que hoje mesmo, assim que sairmos desta sessão, juntamente com o presidente desta casa, possamos marcar uma reunião da mesma forma que foi feita ali atrás, quando foi negado o estatuto. No diálogo conseguimos sentar, conversar, mostrar os pontos que os servidores públicos não estavam contentes, para que a gente possa resolver também esses 2 artigos que está pendente, o 120 e o 126. Então, senhor presidente, peço também aos nobres vereadores, para que nós possamos votar sim, de imediato, como já havíamos conversado em reunião, e dar esta oportunidade para que o senhor prefeito municipal, a equipe dele, chefe de gabinete, jurídico, possa melhorar, retirar, se possível, do 126 o parágrafo 5º e retirar do artigo 120 a palavrinha estrito sensu. Então, senhor presidente, nós precisamos sim ter um bom olhar para o servidor e melhorar para com eles, pois são eles que trabalham, eles são a locomotiva dessa administração, então nós não podemos deixar eles desamparados. Então, a princípio, hoje, o meu voto é sim, para que possa haver a conversa, o diálogo, junto à prefeitura e resolver esse impasse. Caso contrário, não tenha esse diálogo, não tenha essa conversa com a prefeitura, se eles fecharem as portas, o segundo turno, eu votarei contra o Estatuto do Servidor. Senhor presidente, são essas as minhas palavras. Muito obrigado. Por nada, nobre vereador. Com a palavra, o vereador Daniel Faustino. Senhor presidente, uma boa tarde. Através da sua pessoa, cumprimento a mesa diretora, os nossos nobres vereadores, servidores dessa casa, público que está aqui presente, a importância de vocês também aqui, e aqueles que estão nos acompanhando de modo virtual. Nós voltamos à discussão, como os nobres vereadores que me antecederam já bem disseram, deste projeto que vai ir ao encontro da vida
a carreira do servidor público. E no dia 27 de março, logo após a votação que nós tivemos aqui do projeto 014, que hoje é 10, né, de 2023, eu e o vereador Marcelo Gregório fizemos algumas ponderações através do ofício, entregamos ao senhor prefeito municipal um ofício, pedindo para que todos aqueles apontamentos que haviam sido levantados pelos servidores, que haviam sido levantados pelo sindicato, que eles entendiam que seriam maléficos, que trariam prejuízo a eles, nós propusemos através de um ofício que o senhor prefeito municipal regulamentasse, corrigisse e reapresentasse o projeto. Então nós tivemos do dia 27 ao dia de hoje 14 dias que nós tínhamos, nós enquanto Câmara, a oportunidade de apresentar os ofícios ao senhor prefeito municipal para que ele analisasse. Após a nossa apresentação do ofício, no período da tarde, teve uma reunião com o diretor responsável pelo projeto, com os sindicatos, servidores na prefeitura. Então, nós tivemos a oportunidade de apresentar os questionamentos e, inclusive, lá nós conversamos com o professor, dissemos assim: professor, nós dois, vereador Marcelo Gregório e vereador Daniel, apresentamos o ofício com os pedidos nossos, gostaríamos que o senhor analisasse. E assim o fez e o projeto volta modificado. Contudo, mais uma vez, ouvindo o servidor público, ouvindo o sindicato, nós entendemos que houveram 2 pontos que precisam ser regulamentados, que foi o ponto, inclusive, que o vereador anterior, Ricardo Rio, mencionou, o artigo 120 e o artigo 125. Porém, o vereador esqueceu de falar também que eu e o vereador Marcelo Gregório apresentamos uma emenda modificativa e suprassiva, que inclusive está em discussão, vai para ser votada, para regulamentar os 2 artigos que ora estão deficitários. O professor de Direito Constitucional aqui é o nosso vereador Júnior Batista, mas eu vou lembrá-los que lá no Direito Constitucional, quando o prefeito municipal lança um projeto, ou a Câmara, através dos vereadores, seja ela Câmara Municipal, Estadual ou Federal, ela passa por um processo de votação. Após a votação, chegando no Executivo, ele pode ser vetado ou sancionado. No caso, se ele for vetado, o projeto, ele retorna para a Câmara, para que a Câmara vote ou favorável ou contrário ao veto. E por força de lei, o presidente da Câmara Municipal, Estadual, Federal, tem força de lei de promulgar a lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos levam a questão, mas a emenda vai ser derrubada e a gente vai ser prejudicado. Não existe isso, servidor público. Direito constitucional, matéria básica. Se o senhor prefeito municipal vetar, acredito que não seja essa a intenção, porque senão ele nem traria o projeto modificado de novo. Primeiro que se ele vetar lá, ele vai ter que pagar uma multa diária, que é o cumprimento do tão famoso TAC. Segundo, vamos imaginar a hipótese de que ele vete as 2 emendas que nós estamos apresentando aqui. E quais são essas emendas, Daniel? Artigo 120, o projeto que está aqui para ser votado hoje, ele fala só da questão de que o servidor vai receber o adicional universitário de 25% se ele fizer mestrado e doutorado. O que a nossa emenda está fazendo? Não, senhor prefeito municipal. Aqueles servidores que fizerem a pós-graduação também vão receber os 25%. É isso que a nossa emenda está fazendo. O servidor que fez pós-graduação, que é uma forma de incentivá-los, e o servidor que fez mestrado e doutorado também vai ser assistido. Ponto. Segundo artigo 126, lá menciona que o servidor para afastamento, quando alguém da família dele necessita, ele só pode fazer mais de uma vez pós 60 dias. O que a nossa emenda está fazendo? Retirando essa questão dos 60 dias. Por que, servidor público? Ninguém sabe a hora que a pessoa vai ficar doente. Nós tivemos um vereador aqui que infelizmente passou um processo com a irmã que teve câncer. As pessoas que estão me assistindo que sabem o que é o câncer, de uma hora para outra a pessoa precisa ter uma recaída. Nós temos um vereador aqui que também teve a perda do irmão, mas eles não são servidores públicos. Mas vamos imaginar você, servidor público que está aí me assistindo, que não consegue controlar o período em que alguém da tua família vai ficar doente.
A emenda vem dizer o seguinte, olha, e eu vou ler para vocês. Ocorre que não se pode determinar o prazo para restabelecimento da saúde de uma pessoa. Assim, desde que seja indispensável que o servidor preste assistência direta ao familiar, não há que se estipular prejuízo de remuneração ao servidor. Portanto, a emenda apresentada da nova redação ao parágrafo 2º do artigo 126 do projeto de lei complementar, que dá até 365 dias mediante a comprovação nos termos. Ou seja, você tem durante todo o ano, a qualquer momento, apresentada a necessidade, comprovada a necessidade, que aquela pessoa em que você vai assistir no acompanhamento médico precisa de você, você não vai ter o desconto. Então, percebe-se que nós tivemos 2 pontos, artigo 120 e artigo 126. A emenda vem regular. Novamente eu digo, se vetar, a Câmara derruba o veto, assim como nós fizemos. Como que eu provo isso? Nós tivemos aqui de autoria até hoje, projetos de leis de autoria dos vereadores, 17 projetos de leis. 4 meu, 1 da vereadora Graciane e 12 do vereador Ricardo Rio. Dos 17, 16 tiveram o veto. Os 16 foram aqui nessa casa derrubado o veto. E até hoje não há ação direta de inconstitucionalidade por parte do judiciário. Ou seja, os projetos valem, têm força de lei. O presidente na época, o Júnior Batista, e hoje o Paulo Japonês, tem força de lei de promulgar o projeto. Então esse discurso de que vai bater lá, vai vetar e o servidor público vai ser prejudicado, não, porque aí volta para nós aqui e nós derrubamos o veto, projeto por força de lei. E não é jogar a responsabilidade para lá agora. Nós estamos aqui com a oportunidade de fazer isso. Servidor público, nós pedimos para que vocês avaliem a nossa Câmara. A gente tem unido todos os nossos esforços aqui quanto legisladores, ouvido vocês, ouvido o sindicato, ouvido os servidores. As pontuações, os 2 problemas estão aqui. E eu volto à analogia que eu fiz na sessão anterior, que lá nós votamos o projeto. Qual é o problema? Tomávamos chuva. Os 2 artigos. Qual que é a solução? Temos o guarda-chuva. As 2 emendas. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador Daniel. Com a palavra, a vereadora e professora Graciane. Mais uma vez, meu boa tarde. Cumprimento o senhor presidente, assim estendo toda a mesa diretora, os nobres vereadores, aqueles que se fazem presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também aos servidores desta casa. Projeto muito importante, por isso ele retoma com todas as assinaturas dos nossos vereadores. Retoma porque nós, como vereadores, quero deixar bem claro aqui que nós estudamos sim o projeto. Ninguém vem a essa tribuna aqui sem saber o que está votando e o que está dizendo. Então, voltou porque teve as modificativas apresentadas aqui nessa tribuna. Porém, novamente estudando o projeto, a gente encontra lacunas a serem melhoradas. E é por isso que nós estamos aqui novamente, como já foi dito, pelo menos eu, vereadora Graciane, e aqueles que me antecederam, vamos dar voto favorável para que possa, então, dar a oportunidade, diante da reunião que nós tivemos aqui hoje pela manhã, porque nós não viemos a essa Casa de Lei para passeios, nós viemos aqui para pautar situações necessárias e principalmente quando se trata de servidores públicos e aquilo que já foi dito aqui. São documentos importantíssimos que vai refletir na carreira, na vida do servidor. Então, é muito importante. E deixar bem claro aqui, porque muitas das vezes fica uma fala desencontrada, que nós estamos recebendo por sessão extraordinária, por reuniões, nós não recebemos. Mas nós viemos aqui porque nós estamos representando a população e nós queremos ser representantes e bem representantes, a favor daqueles que realmente nos confiaram o seu voto, principalmente o servidor público.
Porque hoje estamos aqui como vereadores, mas muitos de nós aqui somos servidores públicos também. Então, é muito importante esses 2 artigos que foram pautados aqui. É de suma importância, até mesmo, eu vou abrir aqui um parênteses e vou mencionar uma das profissões, a pedagogia, o docente. Quando o projeto ele vem dizer que o docente pós-graduado, ele não vai ter o direito da bonificação, fica a minha pergunta aqui registrada, a pergunta que eu fiz nos bastidores. Se a pós-graduação ela não tem dentro do projeto a valorização, a bonificação, porque na hora da atribuição, o professor que vai pegar a sala de recurso para administrar a aula, ele precisa ter então a pós-graduação dentro da área da inclusão. Então é preciso incluir sim, dentro da bonificação, a graduação, a pós-graduação sim. Porque quando o professor ele se especializa, ele é um professor diferenciado. Então precisa ser valorizado. Precisa ser bonificado. Não tem como tirar fora. E é bem verdade que quando a gente discute isso, a gente ouve, mas vamos estragar o projeto por conta de um parágrafo, de um artigo, mas vamos fazer aqui a somatória. Dentro de um artigo, quantos profissionais serão prejudicados? Então, é uma oportunidade da nossa administração, dentro daquilo que nós conversamos, possa então acatar as emendas que também serão aprovadas aqui, possam acatar e mandar para essa Casa de Lei um projeto estruturado e bacana, para que os servidores públicos possam, então, ficarem felizes. Não dá para ficar feliz e, ao mesmo tempo, triste. Ou você está feliz ou você está triste. Então, é uma oportunidade que essa Casa de Leis, eu acredito que todos vão dar voto favorável a esse projeto que retoma, porque até mesmo seria incoerente da nossa parte recusar, porque todos nós assinamos para ele voltar. Então, se ele volta, é porque teve modificações que foram bacanas, aceitáveis aos todos nós que estamos aqui legislando, porém, estudando novamente, tem essas 2 situações aí que precisa ser melhorada. Como foi dito, ninguém escolhe a hora de ficar doente. Ah, eu vou ficar doente daqui 2 dias, daqui 60 dias. Seria bom que a gente pudesse prever quando iríamos ficar doentes, quando iríamos morrer, ou alguém da nossa família. Mas nós não temos esse poder em nossas mãos. Então, por isso que é preciso, então, rever também, como já foi dito, e dar oportunidade para que o servidor público, sim, claro, sendo comprovado, né, dando atestado também a torto direito, assim, sem necessidade. Mas aprovada a necessidade, independente se deu um atestado após 2 dias, precisar dar outro, tem que ser aceito. E nós vamos dar, então, essa oportunidade. Esperamos que dentro desses 15 dias possa ter essas modificações. E deixo aqui também, senhor presidente, projetos como esse, que é de suma importância, não vim, então, de urgência especial, porque é muito projeto de urgência especial, de sessão extraordinárias, e acaba prejudicando aí o estudo mais aprofundado e até mesmo para que o executivo também tenha tempo de rever todas as cláusulas aqui. São muitos projetos em sessão extraordinária, muitos, um atrás do outro. Então fica aqui o meu parecer e as minhas considerações. Bem explicada, vereadora, mas só quero informar que esse projeto, ele tramitou legalmente nas comissões e foi bem estudado esse projeto. Agora, os demais projetos que estão vindo com regime de urgência, essa presidência, ela já informou o senhor prefeito e toda a sua equipe que é para reaver, para não mandar
com medida de urgência especial que ele tem o dever de tramitar nas comissões. Então, já foi informado, eles já estão sabendo, mas esse projeto aqui ele tramitou legalmente pelas comissões. É tanto que ficou pequenas lacunas, né, para ser discutido, como nós estamos discutindo estas lacunas que ficou para ser discutida aqui no plenário. Só informando a nobre vereadora que essa presidência já tomou as devidas providências em relato aos projetos com regime de urgência nesta casa. Mais algum vereador com a palavra? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Juninho do PEG Pag Lima. Boa tarde, senhor presidente. Com o cumprimento à mesa diretora, nobres vereadores, servidores dessa casa, público aqui presente e os que nos assistem via internet. Eu venho até essa tribuna para parabenizar todos os servidores públicos, aqueles que nos procuraram, aqueles que reivindicaram, que pontuaram. Por isso que nós estamos aqui. A todos os vereadores que de alguma forma ou outra nos ajudaram a elaborar as emendas, a discutir, ao presidente da casa, porque deu essa abertura para essa reunião e outras reuniões também. Então eu vou relatar o que nós vivemos nesses últimos dias. É um camalhaço de papéis de estatuto. São várias propostas que nós recebemos de servidores de várias áreas. Eu não posso deixar de reconhecer também o Sindicato dos Servidores, que foi atuante. Todos também teve o seu papel, o executivo também. Quero aqui agradecer. Quem esteve muito próximo da gente do executivo foi o diretor jurídico Marcelo Berto, que deu abertura, que ouviu, discutiu, bateu na mesa, fomos a favor, fomos contra. Então, eu acho que isso é o interessante do legislativo, é debater, é discutir antes de aprovar, porque a carga maior é em cima do legislativo. Eu ouvi algumas vezes falar, a responsabilidade é de vocês, vereadores. Só que nós não vivemos o dia a dia como o servidor vive. E muitas vezes, e até em gestões anteriores, a coisa chegava, retirava o projeto e nem discutia. Então, até por orientações do vereador Júnior Batista, que já está no segundo mandato, do vereador presidente Paulo Japonês, que está no segundo mandato, fala, olha, vamos chamar a responsabilidade, vamos discutir com o sindicato, vamos discutir com os vereadores, vamos discutir com o servidor, com o executivo, vamos conversar. Isso para a gente é um conhecimento muito grande que nós vamos levar na nossa vida. Nós estamos aqui provisório. Eu falo assim, nós somos servidores públicos provisórios. Quem é o nosso patrão é o povo. Então nós temos sim, seria muito fácil, né, vereador Júnior, vereador Ricardo e os outros vereadores, falar não, vamos votar todo mundo não, e não vamos discutir, vamos matar isso aqui. E fica para uma outra legislatura e toca para frente. Não estou condenando quem fez isso lá atrás, não. Mas vocês aqui foram corajosos hoje. Eu senti isso hoje. Porque às 10 horas da manhã era uma situação, às 11 era outra, a meio-dia, meio-dia e meio, até às 2 horas da tarde é outra. E nós estamos aqui numa extraordinária, numa segunda-feira. Entendeu? É nossa obrigação estar aqui, sim. Estamos aqui. E estamos honrando, está os 13 aqui. 13 vereadores. Ninguém fugiu da raia. Então, parabéns a vocês. Parabéns a todos. Parabéns ao servidor, parabéns ao sindicato, viu, Plínio? Você está tendo uma postura excelente, está aqui com a gente. Talvez não sendo ouvido, mas está aqui. Os servidores que estão aqui hoje.
o público interessado, os munícipes, porque isso vai fazer diferença na qualidade de serviço depois dos munícipes lá, na saúde, na educação, no obras, na assistência social. Então é isso que eu quero dizer a vocês. Parabéns a todos. Vamos ter aí um segundo turno? Vamos. Mas o trabalho de cada um de formiguinha, das emendas, do vereador Daniel, do vereador Marcelo Gregório, os representantes servidores, Graciane, Delmira, Derli, da vereadora Vanes, que faz o serviço social aí para a cidade, do vereador Fábio, sempre representando o comércio, o vereador Rodrigo no esporte, a vereadora Vilma, o vereador Ricardo, que são aí atuantes, todos. Então, todos estão no mesmo nível, nesse dia de excelência. Podemos ter divergência depois, mas nesse dia, parabéns a todos. Obrigado, senhor presidente, por hoje. Hoje foi sensacional. Conversamos, discutimos. O executivo também mandou o seu representante, discutimos, e isso é alto nível. Então, parabéns ao prefeito, ao chefe de gabinete, e principalmente ao diretor jurídico que deu a cara para bater, que passou poucas e boas aqui hoje de manhã nessa casa, mas sentiu que essa casa tem um poder distinto, legislativo, competência nossa, executiva, competência deles e o judiciário. Esse é o Brasil que nós queremos. Muito obrigado. Por nada, vereador. Com a palavra, vereadora e professora Delmira. Senhor presidente, vereadores, presidente do sindicato, senhor Plínio, a todos vocês que estão aqui presentes, professores, funcionários, né? Funcionários efetivos, eu falo assim que funcionário a gente tem mesmo que pensar com carinho, não pode ser votado assim de qualquer forma, né? Um projeto tamanho de importância, porque são os funcionários públicos que alavancam a nossa cidade, em todos os segmentos, né? Eu não quero ser aqui repetitiva, porque os vereadores que me antecederam tiveram assim, uma oratória muito boa, muito coerente, mas eu só gostaria de falar assim que não é por um acaso que nós estamos aqui novamente nessa tarde, mas na reunião que nós tivemos com o professor, né, inclusive com o direcionamento do Dr. Marcelo, e o professor que estava ali naquele momento, não presencial, né, mas nós estávamos, eu acredito que todos os vereadores, e assim, ele foi muito claro na colocação dele e nos fortaleceu também no nosso entendimento. E algo assim que eu chamo mesmo a atenção, e eu discuti com várias pessoas referente a isso, é referente à falta abonada do servidor. Não é justo quando o servidor, ele abona, que é um direito dele legal de abonar e gozar daquele momento que ele tem, para depois ele ser descontado. Ai, não é descontado, mas é descontado. Onde não é descontado, a gente pode citar, no caso do professor, na ficha 100. Não é considerado como uma falta. Mas aí, para uma bonificação, é descontada a falta do servidor. Não é descontado no pagamento, mas é considerada a falta depois, quando tem o direito lá do bônus, que seria o bônus de assiduidade, né? Então, é importante mesmo, não é por acaso que nós estamos aqui, é o nosso papel mesmo de vereador, nessa segunda-feira, estar aqui discutindo. Foram várias reuniões, e isso é para mostrar para o servidor municipal de Paraguaçu Paulista que ele tem valor sim. Então, por isso, meu voto, quando o projeto veio da outra vez, no outro momento, o meu voto foi contrário, por causa que eu acreditava que a gente precisava se acertar. Tem algumas indiferenças, nós estamos votando totalmente contentes? Não, como foi a colocação aí do vereador Júnior, mas é importante porque já tem uma atrativa, já tem uma conversa, um diálogo com o prefeito, para que nesses 15 dias possa fazer um reajuste, porque o projeto ele volta numa segunda instância, volta em um segundo momento. Então, assim, é muito importante também as emendas que foram colocadas, apresentadas pelos vereadores, que é de extrema importância a gente estar aprovando aí juntamente com o projeto e entendendo que é para o melhor
para o servidor, para que ele possa servir ainda melhor o nosso município. E algo assim que me chama muita atenção, e eu gostaria de falar para vocês, é que nós, vereadores, nós estamos aqui de passagem, a gente passa, né? São 4 anos e nós vamos passar, de repente alguns vereadores podem ser reeleitos, né? Desejo boa sorte aí, e até mesmo o executivo. Né? A gente sabe se para reeleger um prefeito, o quanto é difícil o nosso município. Mas o servidor, ele continua firme, todos os dias, trabalhando em prol do nosso município, independente de uma gestão política. Então, olha a importância da gente estudar, analisar e votar, ou rejeitar um projeto como isso, porque é o estatuto do servidor, é a vida do servidor, é o futuro dele. Então, é muito importante a nossa votação. São essas minhas considerações, senhor presidente. Lembrando que o papel dessa presidência é trabalhar em harmonia com o executivo, sem intervir em situação ou posição, mas fazer com que as leis que é discutida nesta casa, ela venha trazer um resultado satisfatório para a nossa comunidade num meio geral, né? Ou num tom geral. Encerrada a discussão, passaremos para a votação do projeto. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar de número 010/23 em primeiro turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar, responda sim, e se contrário, responda não. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Marcelo Gregório. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Derli Antônio da Silva. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Senhor presidente, foram 12 votos favoráveis e nenhum ao contrário. O presente projeto de lei complementar recebeu 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Aprovado em primeiro turno, passaremos para a votação das emendas. Prosseguindo, coloco em primeiro turno de votação a emenda modificativa de número 006/23, de autoria do vereador Daniel Faustino, que dispõe sobre alteração do capítulo e do parágrafo único e do artigo 120 do projeto de lei complementar de número 010/2023. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação da emenda modificativa número 006/23 em primeiro turno. O vereador que for favorável à emenda responda sim, e se contrário, responda não. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Marcelo Gregório. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Derli Antônio da Silva. Sim.
Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Senhor presidente, foram 12 votos favoráveis e nenhum ao contrário. A presente emenda recebeu 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Aprovada em primeiro turno. Passaremos para a votação da próxima emenda. Prosseguindo, coloco em primeiro turno de votação a emenda modificativa de número 007/23, de autoria do vereador Daniel Faustino, que dispõe sobre a alteração do inciso 2º do artigo 126 do projeto de lei complementar de número 010/2023. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação da emenda modificativa de número 007/23 em primeiro turno. O vereador que for favorável à emenda responda sim, e se contrário, responda não. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Marcelo Gregório. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Derli Antônio da Silva. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Senhor presidente, foram 12 votos favoráveis e nenhum ao contrário. A presente emenda recebeu 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Aprovada em primeiro turno, passaremos para a votação da próxima emenda. Prosseguindo, coloco em primeiro turno de votação a emenda supressiva de número 008/23, de autoria do vereador Daniel Faustino, que dispõe sobre a suspensão dos parágrafos 4º e 5º e a renumeração do inciso 6 do artigo 126 do projeto de lei complementar de número 010/2023. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação da emenda supressiva de número 008/23 em primeiro turno, e o vereador que for favorável à emenda responda sim, e se contrário, responda não. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Marcelo Gregório. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Derli Antônio da Silva. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Senhor presidente, foram 12 votos favoráveis e nenhum ao contrário. A presente emenda recebeu 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Aprovada em primeiro turno, passaremos para a votação da próxima emenda. Prosseguindo, coloco em primeiro turno de votação a emenda modificativa de número 009/23, de autoria do vereador Ricardo Rio, que dispõe sobre alteração do capítulo e do parágrafo único do artigo 120 do projeto de lei complementar de número 010/23. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação da emenda modificativa de número 009/23 em primeiro turno.
O vereador que for favorável, responda sim. E se contrário, responda não. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Marcelo Gregório. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Derli Antônio da Silva. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Senhor presidente, foram 12 votos favoráveis e nenhum ao contrário. A presente emenda recebeu 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Aprovada em primeiro turno. Passaremos para a votação da próxima emenda. Prosseguindo, coloco em primeiro turno de votação a emenda supressiva de número 010/23, de autoria do vereador Ricardo Rio, que dispunha sobre a supressão do inciso 4º do artigo 126 do projeto de lei complementar de número 010/2023. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação da emenda supressiva de número 010/23 em primeiro turno. O vereador que for favorável à emenda responda sim e, se contrário, responda não. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Marcelo Gregório. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Derli Antônio da Silva. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Senhor presidente, foram 12 votos favoráveis e nenhum ao contrário. A presente emenda recebeu 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Aprovada em primeiro turno. Passaremos para a votação da próxima emenda. Prosseguindo, coloco em primeiro turno de votação a emenda supressiva de número 011/23, de autoria do vereador Ricardo Rio, que dispunha sobre a suspensão do inciso 5º do artigo 126 do projeto de lei complementar de número 010/2023. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação da emenda supressiva de número 011/23 em primeiro turno. O vereador que for favorável à emenda responda sim e, se contrário, responda não. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Marcelo Gregório. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Derli Antônio da Silva. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Senhor presidente, foram 12 votos favoráveis e nenhum ao contrário. A presente emenda recebeu 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Aprovada em primeiro turno. A próxima sessão plenária para apreciação em segundo turno, juntamente com o projeto. Senhor presidente, justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Daniel Faustino. Volto lá no direito constitucional, né? A importância de nós apresentarmos as emendas a este projeto. Tanto que for apresentada
mais 3 emendas com o mesmo conteúdo daquela que eu e o vereador Marcelo Gregório havíamos apresentado. Então, da importância da emenda. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos no plenário, o empresário doutor Marco, o Plínio, o presidente do sindicato, a todos. Terminada a apreciação das matérias da pauta, da ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta sessão extraordinária. Boa tarde, muito obrigado. Deus o abençoe.